Fala pessoal, aqui Pablo Almeida, estreando hoje o quadro aqui Um Cristão na Cidade, em formato de podcast. É isso aí mesmo. Você que acompanhou a gente através das lives lá no Instagram, agora a gente está num novo formato aqui para levar mais informação de conteúdo e agora com uma estrutura muito melhor para você. E hoje nosso convidado aqui é o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, Bruno Engler. Seja muito bem-vindo, irmão. Ô, Pablo, um prazer estar aqui. Tenho acompanhado o trabalho que você está fazendo aí nas redes sociais de maneira brilhante. Tenho certeza que esse podcast vai ser mais uma ferramenta aí de comunicar os nossos valores ao pessoal que acompanha o teu trabalho. Prazer estar participando. Tamo junto, Brunão. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Não esquece de seguir @um Cristão na Cidade lá no Instagram, aqui também no YouTube, para que você possa receber todo o conteúdo aqui que a gente vai produzir. E também no Instagram, Pablo Almeida BH, para você acompanhar o nosso trabalho lá. E sem mais delongas, Brunão, é um prazer mais uma vez ter você aqui, irmão. E eu gostaria de entender um pouquinho mais para a gente falar da trajetória política, né? Você hoje é uma representatividade do jovem, apenas 26 anos de idade, já no seu segundo mandato como deputado estadual, né? Tendo aí várias leis aprovadas em prol do povo mineiro e com muito trabalho também envolvendo a política, não só na política de maneira, como é que eu posso falar? De atuação parlamentar, mas até antes mesmo, com trabalho com movimentos e tudo mais, né? Eu queria entender da onde que surgiu esse desejo e essa vontade de atuar diretamente na política. Ô, Pablo, eu entrei na política por causa do então deputado federal Jair Bolsonaro, que é uma pessoa pela qual eu sempre tive uma grande admiração, uma grande identificação. Acontece que em 2014 teve a reeleição da Dilma e logo depois ali, 2015, 16, começaram os movimentos pelo impeachment, né, o fora Dilma. E aí, na época, a gente começou a sair às ruas, começou a participar dos movimentos fora Dilma, e o Aécio, quando perdeu, ele prometeu que ia fazer uma oposição a favor do Brasil, mas eu, que era um cara engajado com política, não senti essa grande oposição por parte daquela política de PSDB, daquela política que o Aécio representava, e eu fui procurar quem de fato eh, ia contra esse desgoverno do PT. E aí eu me deparei com o então deputado Jair Bolsonaro. E assim, na época, eu tinha uma visão muito errada do Bolsonaro, que era aquela visão de CQC. Ah, que eles colocaram aquela edição mentirosa. Ah, seu filho namoraria uma negra. Não, meu filho foi muito bem educado. Eu falei, esse cara é racista, aí não tem nada a ver. 5 minutos de pesquisa, você percebe que aquele vídeo foi editado. Que o Bolsonaro processou o CQC e Uhum. que eles se negaram a apresentar a fita completa, porque a pergunta era outra. Não era essa a pergunta, era, seu filho namoraria um gay? Ele falou, não, meu filho foi muito bem educado. Você pode até dizer que não concorda com a afirmação dele, mas a canalice que fizeram com ele. Então eu falei, ó, já estão fazendo alguma coisa contra esse cara aí. E aí realmente eu comecei a seguir, acompanhar as redes do presidente Bolsonaro, à época deputado. Na época também estava bombando o negócio de rede social. Ah, Bolsonaro opressor, Bolsonaro zoeiro, Bolsonaro sincero. Eu comecei a seguir essas páginas todas, rachava os bicos com os memes, as brincadeiras. E fui acompanhando, fui me interessando, me tornei, de fato, um apoiador do então pré-candidato Bolsonaro. E começamos a participar dos movimentos pelo impeachment. Eu, na época, usava uma camiseta escrito Bolsonaro presidente. Eu comprei no Mercado Livre, era a coisa mais ridícula do mundo, que a camiseta ficava apertada. Você é gordo que nem eu, você sabe. Gordo de camisa apertada Fake news, presta, não. fake news. É, mas andava com a camisa do Bolsonaro pra cima e pra baixo. O movimento pelo impeachment foi ganhando corpo. Até que em 2016, quando teve a votação do impeachment, você deve se lembrar, o Bolsonaro deu aquele voto dele, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Logo depois, teve manifestações da esquerda no Brasil inteiro contra o Bolsonaro. Aquele negócio, aquela nojeira, sem noção e tal, gente defecando em foto do Bolsonaro e tal. E logo depois, no dia 1º de maio, que era feriado, Dia do Trabalhador, teve uma votação nas capitais em apoio ao Bolsonaro. E aí, na época, eu seguia a página Direita Minas, que havia sido criada lá pelo Júnior Amaral, e tinha na Praça da Liberdade um movimento. Ia ser a primeira vez que o Direita Minas ia pra rua. Eu peguei, fui pra Praça da Liberdade, manifestei, participei, e a partir dali a gente começou o Direita Minas como movimento de rua, que na época era uma página do Facebook. E aí o movimento foi crescendo, se expandindo. Chegou lá em 2016 e a gente não era grande ainda, como é hoje, um movimento de proporção estadual, mas a gente já gerava um certo interesse. E a gente foi procurado por alguns candidatos a vereador. Nossa, eu sou de direita, você tem que me apoiar.
mas nenhum deles realmente nos inspirava confiança. E eu, na época, eu estava afiliado no PSC, o antigo partido do presidente Bolsonaro. Então, o pessoal do movimento virou e falou: pô, Bruno, por que você não candidata? Eu falei: vocês estão malucos? 19 Você tinha, anos, é isso que eu ia te perguntar, estudante, quando você tinha? sem dinheiro, pra que eu vou caçar ser candidato a vereador? Aí a gente, pô, reuniu, deliberou, o pessoal falou: pô, é melhor você sair e não ganhar do que a gente apoiar um cara que a gente não confia e depois ficar meio que fiador das Uhum. bobagens que ele fizer lá dentro da Câmara. Tranquilo. Fui lá no PSC, conversei com o montador de chapa, me falaram que a chapa estava cheia, que não tinha espaço para mim. Segui minha vida normal, à época estava estudando Direito na PUC, estagiando à tarde, estava ali tocando minha vida normal, até que um dia eu estava no estágio, meu telefone toca, era o montador de chapa. Ele falou: ó, teve um cara aqui que desistiu, você quer ser candidato? Eu falei: tá bom. Isso, Pablo, faltava 15 dias para começar a campanha, 60 Que dias para isso. as eleições. Eu não tinha feito pré-campanha, não tinha página com meu nome, não tinha nada. Aceitei a missão, ingressei lá na chapa do PSC. E aí um dia eu vi que o Flávio Bolsonaro ia lançar a candidatura a prefeito do Rio. Eu falei: quer saber? Eu vou nesse trem. Era num sábado de manhã, eu saí do trabalho sexta-noite, peguei o carro, fui com um amigo, fomos pro Rio de Janeiro. De manhã cedinho, chegamos lá em Bangu, onde o Flávio ia lançar a candidatura. Aí chegamos no evento e tal. Na época, no PSC, conversei com algumas lideranças do partido, conversei com o pastor Everaldo, que era o presidente do partido à época. E aí, depois chegou o Carlos, o Flávio e o Jair. Aí, aquele negócio e tal, quem Você me, já tinha encontrado pessoalmente com... pessoalmente, não. Foi o dia que eu conheci eles. Inclusive, quem me ajudou a tirar a minha primeira foto com o Jair foi o Hélio Negão, o Hélio Lopes. Ele chegou e tal, me viu assim, viu que eu tava querendo tirar foto. Não, você já tem que chegar tirando a foto e tal, não sei o que, me empurrou lá. Tirei uma foto com o Jair, tirei uma foto com o Carlos, com o Flávio. E o Carlos, pô, o Carlos é um cara nota 10, deu maior atenção e tal. Sim. Acabou o evento, gravou um vídeo pra gente, agradeceu pelo Direito a Minas, pelo trabalho que a gente tava fazendo. E eu tava indo embora satisfeito, cara. Uma foto com cada um, um vídeo com o Carlos. No final, quando eu já tava pra sair do Rio, voltar pra BH, o pastor Everaldo vira pra mim e falou: e aí, garoto, que eu já tinha me apresentado, né? Dito que eu era pré-candidato pelo partido. E aí, garoto, conseguiu tudo que você queria? Eu falei: ó, eu consegui foto com os três e vídeo com o Carlos, mas vídeo com o Jair impossível, olha lá. E o Jair tava aquela fila de gente pra tirar foto com ele. Foi até uma cena engraçada, Pablo, pelo seguinte: ele tava tirando foto com a turma, chegou o repórter da Rede Globo pra entrevistá-lo. O que o repórter pensou? Provavelmente: ele vai parar de tirar foto, vai me conceder uma entrevista, depois ele volta a tirar foto. Que eu contei, ele tirou foto com as 30 pessoas antes de falar com o repórter da Globo. Dá pra ver se a fumaça saindo da orelha do cidadão, de ódio de ter que esperar. Mas aí eu falei com o pastor Everaldo que era impossível. Ele falou: não, vem comigo que eu te arrumo. E aí o Bolsonaro ia pra uma área separada, que ele ia dar uma entrevista, e o Everaldo me liberou. Aí nisso ele deu entrevista e tal, no final me apresentei. Falei: ô Bolsonaro, eu sou o Bruno do Direito a Minas, lá de BH, admiro muito o trabalho do senhor, você é candidato a vereador lá, quero fazer um trabalho semelhante ao que você faz na Câmara Federal e tal. Ele brincou e tal, riu. A gente gravou um vídeo, a época ele mandando um abraço pro Direito a Minas. E no final ele virou pra mim assim e falou: como é que é seu nome mesmo? Aí eu falei assim: Bruno Engler. Ele: depois eu olho. Foi embora. E a gente começou a fazer a campanha aqui em BH com o nosso pessoal mesmo, Direito a Minas. O Nicolas já estava também ajudando enquanto militante. Aí, na época, não tinha essa limitação que tem hoje de 200 pessoas por grupo e tal. Então, a gente tinha um grupo que todo mundo participava. E, na época de brincadeira, a gente colocou o número do Bolsonaro, que era aquele número que vazou, que todo mundo tinha, rodava nos grupos de Facebook. Ele até brincava assim, falava: ó, pessoal, vou tomar um café, daqui a pouco eu respondo todo mundo com as notificações bombando. E um dia estamos ali fazendo campanha, eis que chega um vídeo do Bolsonaro. Aí eu olhei aquele trem, abri, era um vídeo dele pedindo voto pra mim. Ele falando assim: Caraca. alô, amigos de Belo Horizonte, o nosso projeto de 2018 passa por 2016. Por isso eu peço que vocês levem em consideração o nome de um jovem, Bruno Engler, o nosso candidato em BH. Eu olhei aquele trem e fiquei sem entender nada. Eu falei: uai, eu não pedi ninguém Não pra foi, fazer isso isso. que eu ia te perguntando. Foi você que pediu, não Não mandou? pedi ninguém pra fazer isso, não sabia de onde surgiu. A Caraca. ideia que eu tive na hora, eu falei: pô, vou ligar pra esse número e ver se ele atende, né? Peguei, liguei pro número e tal, ele atendeu. Aí eu falei: ô Bolsonaro, é o Bruno de Belo Horizonte e tal, eu queria agradecer. Ele falou: Bruno, seguinte, tava mexendo no Facebook, vi um vídeo teu, entrei na tua página, gostei. Vou te apoiar em Belo Horizonte.
O próximo número que eu Caraca. vou te ligar é meu número pessoal. Quando você precisar falar comigo, você liga nele, que esse aqui dificilmente eu atendo. Aí ele me ligou num outro número, DDD 61, que era de Brasília. Uhum. Eu anotei e realmente ele me deu um apoio, assim, que foi primordial para a campanha na época. Ele tinha uma página, bolsonaro.org.com.br, tinha os candidatos dele pelo Brasil, eu era o único de BH. Ele gravou um vídeo que eu pedi falando um pouquinho das minhas propostas. Ele gravou alguns vídeos apoiando os candidatos a vereador, eu sempre estava no meio. Então foi realmente a força motriz da nossa campanha, que foi uma campanha muito simples, de última hora. A gente gastou menos de R$ 1.000, eu gastei R$ 790, que foi fazer 100 mil santinhos da minha cara com a cara do Bolsonaro. E tivemos mais de 2.000 votos, 2.247 votos. Caraca. Ninguém esperava. Na época não foi o suficiente para eleger, mas foi uma campanha muito bacana. E a partir daí a gente foi aproximando. Eu criei esse contato direto com o presidente Bolsonaro, depois com os filhos também. O Eduardo foi meio que um padrinho da Direita Minas, abraçou mesmo o movimento. A gente foi em Brasília, ficou lá na casa deles, caminhou muito junto. E o movimento foi crescendo, que culminou na nossa candidatura em 2018, minha primeira candidatura a deputado estadual, que graças a Deus foi um sucesso também na época, o terceiro mais votado do estado. Então, o meu começo na política surgiu realmente dessa admiração, dessa identificação com o Bolsonaro, de querer fazer um trabalho semelhante ao dele, e desse movimento que a gente começou lá atrás, que foi o Direita Minas. E só lembrando aqui também, na sua primeira eleição, assim que você ganhou, a primeira pessoa que você deu entrevista foi para mim. Você se lembra disso? A gente foi na casa da minha atual, né, da minha esposa, mesmo? foi na casa na época, minha namorada, a Suelen, te chamei o Júnior também, falei, cara, vamos trocar uma ideia aqui. Participamos lá, o Júnior tinha acabado de se eleger federal, eu estadual Exatamente. também, campanha na raça ali, e a gente gravou com vocês, foi Primeira mesmo. entrevista aí, ó, Pô, tem que que o recuperar Brunão esse deu. vídeo. Pô, eu tenho aí, tá no outro canal meu, chamava na época Versão Brasileira. Entendi. Hoje a gente tá, gente, esse Versão projeto, brasileira, Pablo Herbert Almeida. Richards. Gente, hoje a gente está nesse projeto, né? Só explicando aqui um pouquinho mais sobre um cristão na cidade. Isso aqui não é uma igreja, não, tá, gente? Então, obviamente, eu não quero falar de assuntos só correlacionados aqui com o ambiente eclesiástico. Eu quero trazer pessoas aqui, assim como o Bruno, que faz diferença na sociedade, que tem uma voz ativa para gerar transformação. Então, aonde Deus chamou ele para estar atuando foi dentro da política, e ele é uma pessoa relevante, inclusive para inspirar outras histórias e outras pessoas que possivelmente possam vir aí querer fazer história também e ser resposta de oração para a sociedade, onde quer que Deus coloque você aí plantado, onde quer que Ele te leve para que você possa exercer o seu chamado. E, Brunão, você falou um pouquinho sobre Direita Minas, cara. Eu acho que foi, assim, um movimento que, na minha concepção, que mais reverberou a questão do conservadorismo, não só aqui em Minas, mas no Brasil inteiro. Você falou que você participou dessa primeira manifestação e tudo mais. E como que foi a sua entrada no Direita Minas? Como é que era a atuação do grupo? Como que você... porque elegeu, né? Elegeu o Nicolas, deputado federal, elegeu o Júnior, federal também. Eu acho que o Caporeso também Sim, fazia sim. parte do movimento também. É um deputado estadual que está ali ao seu lado, ali na Assembleia também. Só conta um pouquinho pra gente aí do Direita Minas, dessa formação e da sua atuação lá dentro. Pois é, Pablo, hoje a gente está aí, né? 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, o movimento cresceu bastante, mas realmente o movimento Direita Minas, ele surgiu ali com a página de Facebook que o Júnior Amaral criou na época, e ele Isso foi foi para que a ano, mais rua. ou menos? Isso aí foi no finalzinho de 2015. Ele foi para a rua a primeira vez nesse 1º de maio de 2016, e ali foi o nascimento mesmo do movimento como movimento de rua. E aí eu estava, o Júnior Amaral estava, outras pessoas estavam. E como eu participei ali ativamente, eu conheci o Júnior, outras lideranças do grupo, e a gente, a partir daí, decidiu tocar o movimento junto. E igual eu falei aqui, o movimento surgiu ali naquele momento, a gente começou a fazer outras ações por Belo Horizonte, depois surgiu uma demanda de interior, o pessoal nos chamava, vem aqui na minha cidade fazer um movimento também, a gente quando tinha disponibilidade pegava e ia, mas a gente não vivia de política ainda na época, eu era estudante, o Júnior era policial militar, o Nicolas estudante também, a gente não tinha como ficar indo regularmente em todos os municípios, então a gente começou a criar núcleos por município. A pessoa nos procurava e tal, e a gente incentivava. A gente, obviamente, fazia um filtro ali do perfil da pessoa, de rede social, se era uma pessoa realmente alinhada, e incentivava. Pô, cria o Direita Minas aí na sua cidade e tal. Então a gente foi começando aos pouquinhos, surgiu ali Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, foram surgindo aí grandes centros, e depois até cidades menores, as pessoas se interessando, criando, e se tornou realmente um movimento estadual, espalhado por toda Minas Gerais.
Então foi uma ideia que surgiu como movimento de apoio ao presidente Bolsonaro. A gente começou a fazer manifestações, a gente começou a organizar encontros, grupos de estudos, e graças a Deus cresceu muito, se espalhou por todo o estado. Hoje tem importantes lideranças, como você já mencionou. Então, realmente, quem diria, né? Lá em 2016, quando a gente começou a sair na rua, o quão grande isso ia ficar dentro de BH e dentro de Minas como um todo. Legal que você falou aí também da voltando à questão anterior, de como que você conheceu o Bolsonaro, né, como é que foi a sua cara, eu conheci o Bolsonaro da forma mais aleatória que você possa imaginar. Em 2015, eu sempre gostei, eu falo isso na minha palestra Cristão na Cidade, eu sempre falo isso, eu sempre gostei do Léo Stronda. Léo Stronda marombeiro, que você aí de casa deve conhecer o cara e tal, e eu sempre curti as músicas dele e tudo mais. Quando eu me Você converti, era do bonde da bonde da Stronda Estronda. tinha cabelinho, hoje o cabelo já tá até caindo, né, mas antigamente tinha o cabelinho jogado pro lado e curtia pra caramba. Um dia, isso em 2015, ele postou uma foto, ele e o Bolsonaro. Aí ele Caramba. comentou Você nem assim sabia que o Léo Stronda tinha foto com o não, Bolsonaro? muito tempo atrás, procurei essa foto, não achei essa foto, ele deve ter apagado depois, por conta de impressão, sei lá, alguma coisa, mas em 2015 isso, 2014, 2015. Eu fui, entrei lá, aí ele, no comentário tava assim, na legenda, o monstro e o mito. Falei, monstro e o mito? Deixa eu entrar no perfil desse cara. Entrei no perfil do Bolsonaro e comecei a seguir o Bolsonaro a partir daí. Então, o Léo Stronda me fez começar a seguir o Bolsonaro. E depois conheci aí comecei de fato a entender a direita, como é que estava sendo o Olavo de Carvalho, comecei a pesquisar livros dele e tudo mais. Mas uma curiosidade para você, o Léo Stronda me fez conhecer o Jair Bolsonaro. E a gente falando, Brunão, a gente falou aí, né, da sua atuação política, de como que você iniciou. Eu queria que você deixasse um recado aí para aqueles jovens, né, que assim como você olham para a política e falam, cara, é uma área que realmente é complicada. É uma área que eu vejo dificuldade, mas eu, se eu tivesse a oportunidade, eu queria participar ativamente da transformação dessa área também. Porque, assim, a gente sabe que não é a política que muda a cultura, é a cultura que muda a política, mas a gente precisa de bons agentes dentro da política também, para evitar que leis, né, infelizmente, aí, favoráveis a matar criança no ventre, leis favoráveis a descriminalizar droga, esse tipo de coisa, passa pelo ambiente legislativo, e a gente precisa de boas pessoas lá. Então deixa um recado para essa galera aí que quer entrar na política também, por favor. Não, tranquilo. Posso roubar umas frases do Nicolau? Não, tô brincando. Mas o que eu gostaria de falar com os jovens, com aqueles que querem ingressar na política, é que tem uma frase que diz que mais preocupante que o grito dos maus é o silêncio dos bons. A verdade é que a política está aí e não existe espaço vazio. Esse espaço será ocupado por alguém. Então, se a gente partir desse princípio que a política é ruim, que é um ambiente que não presta, as pessoas que não prestam vão tomar conta desse ambiente. A gente só vai mudar os rumos do Brasil e consertar a política no nosso país se boas pessoas ocuparem esses espaços. Eu sei que a gente está vivendo um ambiente muito complicado no nosso país hoje, mas é importante não desistir do Brasil. E participação política não necessariamente é a participação no ambiente eleitoral. Você que está assistindo, às vezes você fala, pô, mas eu não quero ser candidato. Você não precisa ser candidato, mas forma um grupo de estudos, começa a participar junto à sua igreja dos grupos ali que organizam a agenda, conversa com seus pares, procura participar de um grêmio estudantil do seu colégio, da sua faculdade, leva as suas ideias, leva a verdade até as pessoas. A gente tem uma mídia tão mentirosa. Então, procura se manter informado do que está acontecendo no nosso país, participar dos debates, sabe? Defender os conceitos que a gente acredita, defender, por exemplo, você estava falando aí, a vida desde a sua concepção. É inaceitável que a gente tenha gente que defende a morte de criancinhas no ventre materno. Então, estuda, embasa e vamos falar das coisas que são importantes para nós, vamos convencer as pessoas a fazerem parte do nosso lado. Quem tem vocação política, ótimo, se filia, seja candidato a vereador, a prefeito, nas próximas a deputado, mas mesmo quem não tem, todo mundo tem condição de ser um agente político e de ser um agente de mudança no nosso país. Boa, boa, exatamente isso. Então, uma pessoa que tem um chamado, ela tem que exatamente buscar isso e correr atrás disso daí para desenvolver, né? E ela pode encontrar aí hoje grupos, né, de direita que na nossa época era tão escasso de ter essas pessoas. Você falou aí do Direito a Minas, mas hoje tem vários outros grupos aí que ela pode sentar, pode ler um bom livro. Antigamente não tinha nem livro. Né, você vai pegar aí, tinha Exatamente. poucos livros do Olavo publicados, mas assim,
o mínimo não era não tinha sido publicado ainda, o Imbecil Coletivo já tinha sido, mas ele estava voltando numa outra editora, porque a editora antiga ainda não estava. Então, assim, hoje a pessoa tem muito mais tranquilidade de procurar coisas para estudar, vídeos no YouTube, curso de não sei o quê. Tem o curso do Nicolas aí também, de formação de candidatos, mas vários outros para a pessoa se politizar e entender um pouco mais dessa área que ela está se propondo a entrar. Com certeza. Não, Pablo, até ó, ainda nesse assunto, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, de algo que eu participei quando era moleque, ainda na igreja. Eu era membro ali da igreja de Santana, no Serra, é onde os meus avós iam e tal, eles me levaram. E teve uma época que trocou o padre, e ali era uma igreja, assim, muito de pessoal de idade mesmo. Eu ia junto com os meus avós e era a Uhum. turma que tinha lá. E assim, trocou o padre fazendo algumas mudanças e tal. E aí, de repente, ele chamou uma assembleia da igreja porque ele queria coletar assinaturas para um projeto de reforma política após as missas. E eu peguei e fui. E tava eu e os senhorzinhos e tal, a gente discutindo. O padre trouxe uma pessoa para apresentar o projeto. Isso eu devia ter uns 17 anos. Aí eu peguei, li o projeto, não achei que seria interessante e aí eu comecei a questionar, com todo respeito, é claro, o padre é autoridade na igreja, falei: "Ó, padre, eu acho que isso aqui não condiz e tal, não sei o quê". E os senhores começaram a concordar comigo, que eles não estavam atentos ao que estava ali, e falaram: "Não, o que esse menino tá falando tem razão", então. E no final tinha uma série de grupos que assinava, aquele manifesto. E aí eu peguei, inclusive, e falei: "Ó, inclusive isso aqui está sendo assinado, grupo de mulheres pelo direito reprodutivo". Direito reprodutivo é eufemismo para aborto. Aborto é pecado mortal, passível de excomunhão. Então, como é que a gente está apoiando um negócio que é apoiado por grupo abortista? Resultado, a gente fez uma votação na Assembleia e ganhou que não seriam coletadas assinaturas na porta da igreja. Então, eu ali, com 17 anos, como membro da igreja, fiz questão de participar e consegui convencer os pares ali que não era adequado. Acabou que o pessoal de esquerda continuou coletando assinatura mesmo assim. Mas, assim, é importante participar, ser um agente de mudança, independente de política partidária, independente de candidatura, Sim. tá atento ao que acontece nos seus ambientes. Boa, boa. E é isso aí, Brunão. Você falou aí sobre a questão, né, de seus avós ali participarem da igreja ali no Serra e tudo mais. E você tem uma história muito bonita aqui com Belo Horizonte. Sai o vereador aqui por BH. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi a experiência de sair candidato a prefeito em 2020, né? Exatamente. 2020 e como que foi essa experiência, primeiramente, e como que você avalia que foi o mandato do Calil aqui em BH. Ô Pablo, a gente saiu candidato em 2020 justamente porque o Calil já estava fazendo um mandato desastroso. A gente observou um cenário em 2020 que não havia um candidato efetivamente de direita conservador que representasse os nossos valores, semelhante ao que eu te falei da candidatura a vereador. Então, eu acabei expulso do PSL por umas divergências do partido, fui para o PRTB na época e a gente decidiu disputar essa prefeitura. Só que o PRTB era um partido nanico, sem tempo de rádio, Sim. televisão, sem nada. O presidente Bolsonaro, como na época ele estava sem partido, ele não pôde ir a nenhuma cidade fazer campanha. Porque o que acontece? Quando você tem um presidente da República que vai fazer campanha, o partido tem que ressarcir a União por essa campanha feita. E é Uhum. normal, não estou Sim. dizendo que é errado, não. Porque realmente tem um custo, o dinheiro público não tem que pagar isso. Então você tem um avião da FAB, você tem uma parada de segurança. Se o próprio canalha do Lula for fazer campanha agora esse ano, o PT vai ter que ressarcir a União. Como ele não tinha partido, não tinha quem assumisse essa conta. Essa conta iria para o CPF dele e ficava Hum. inviável. Então ele não pôde estar presente nessas campanhas de prefeito. Não só a minha, ele apoiou algumas outras também pelo Brasil. Mas aí a gente acabou saindo candidato pelo PRTB, um partido de menor expressão. Foi uma campanha muito complicada pela questão da pandemia, diversas restrições. Não participei dos debates. Na verdade, só teve um debate televisionado, que foi o da Bandeirantes. Eu não fui convidado. Mas mesmo assim, na cara e na coragem, com diversos problemas que a gente teve com o PRTB, fui o segundo colocado nas eleições a prefeito com quase 10% dos votos, 9,95. E tivemos o privilégio de lançar o Nicolas como vereador, né? Foi o nosso cabeça de chapa. Na época teve uma votação histórica, foi o segundo mais votado daquela eleição, e a partir daí se tornou o fenômeno que a gente conhece hoje. Mas realmente, o Calil de um autoritarismo ímpar, uma gestão que não dialogava com BH, que causou um prejuízo econômico muito grande, principalmente para o setor
comercial, setor de bares e restaurantes sofreu muito na mão dele. Então, assim, a gente teve a oportunidade há 4 anos de ser candidato. Eu acho que foi uma experiência positiva. Saímos maior do que entramos com o segundo lugar, devido a todas as dificuldades e a falta de estrutura. E conseguimos, junto dessa eleição de prefeito, lançar o Nicolas vereador, que fez um trabalho fantástico na Câmara. Tanto é que o povo mineiro reconheceu e fez dele o deputado federal mais votado da história do Estado. Falando um pouquinho do Nicolas também, que você acabou de levantar o nome dele aí, ele já trabalhou com você, né, ali na Assembleia. Já, não, o Nicolas vem lá de trás. O que acontece? O Nicolas, eu conheci ele nessas manifestações de Fora Dilma. E ele, vocês pensam que o Nicolas é magrelo hoje, é porque vocês não conheceram o Nicolas em 2015. Era só Exatamente. a capa. Eu tenho uma É, foto do lado dele que eu nem posto, porque eu falo assim: "Cara, vai desvalorizar demais ele", que ele estava então, muito magrinho na época. mas o Ou eu Nicolas estava gordo, também, né, não sei. o Nicolas também sempre foi um menino de exposição e tal, participava desses movimentos todos. Quando do surgimento do Direita Minas, junto com o Júnior e tal, outras lideranças, o Nicolas participava também e participou com a gente, apoiou a nossa campanha lá em 2018, a minha, do Júnior. Eh, Ele sempre teve essa pegada de querer ir mais para o lado de grupo de estudos e tal, organizava isso dentro do Direita Minas. A gente sempre tentou dar um espaço a ele, para ele poder exercer esse papel que ele sempre teve uma vocação muito grande para isso. E aí acabou que, pô, ganhamos a eleição, menino a liderança nossa do movimento de BH. Ele trabalhou um breve período com o Júnior, depois eu chamei ele para trabalhar comigo. Ele ficou, acho que 1 ano, ou aproximadamente isso lá no gabinete. Depois teve que sair para ser candidato e se elegeu vereador, o resto é história. E depois aí, vocês participaram juntos, né, na campanha agora para deputado federal e deputado estadual, você foi a única dobrada dele, né, e ele é a sua única também. Como é que foi isso aí? Eu tô perguntando, a gente, porque eu também estava lá participando, a gente participou da campanha toda, foram quase 100 cidades, né, se eu não me engano, foram quase 100 cidades que a gente rodou. E como é que foi isso para você, cara? Fazer essa campanha de deputado estadual mais uma vez, só que dessa vez ser o mais votado da história de Minas Gerais. Como que foi isso aí tudo para você? Opa, foi muito bacana pelo seguinte, a gente fez a campanha em 2018 e nós éramos completos desconhecidos, por assim dizer. Éramos 2 bolsonaristas ali que estavam metendo a cara e vão embora, vão para cima, sem recurso, sem nada. E 2022, a gente fechou essa parceria com o Nicolas federal, eu para reeleição. Só que assim, eu já estava mais conhecido por causa do meu trabalho, 4 anos de assembleia, da minha candidatura a prefeito, e o Nicolas já era um fenômeno. Ele hoje está maior do que ele está numa crescente absurda, mas já era um fenômeno. Então, a gente ia para as cidades e tinha, pô, multidões nas praças para nos receber, muita gente querendo ver o Nicolas, tirar foto com o Nicolas, ouvir o que a gente tinha a dizer. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma campanha muito legal, arrastando diversas pessoas por todo o estado. Tinha lugar que a gente chegava e não acreditava, falava: "Pô, tá vindo um candidato a governador aí, porque essa praça tá lotada". E era realmente para nos receber, para nos ouvir. Então foi uma campanha muito bacana, sabe. É um orgulho muito grande ver como a gente começou lá atrás e onde a gente chegou hoje, o Nicolas federal mais votado da história, eu estadual mais votado da história. Então, assim, é gratificante esse reconhecimento, esse carinho, da população por todo o estado de Minas Gerais. Foi uma campanha cansativa, porque a gente tinha que rodar Pra demais. caramba. 45 dias é muito pouco tempo. É. Então a gente tinha que tentar fazer 2, 3 cidades por dia, de manhã num lugar, hora do almoço no outro, final do dia no outro. Mas assim, aquela energia motivava a gente a estar correndo atrás. Segundo turno também, a gente até deu uma separada, né? Porque o Nicolas foi rodar o Brasil inteiro, foi fazer campanha de Nordeste. Nordeste, e eu foquei aqui em Minas Gerais, retornando na cidade onde eu fui bem votado. Rodei também com o Braga Neto, que era o candidato a vice, e fomos também naquele embalo. Então, assim, foi um processo muito bacana, foi extremamente gratificante esse ciclo eleitoral de 2022. Eu acho assim, eu cuidei, né, o Brunão sabe, mas para quem está assistindo, eu cuidei de toda essa parte logística da agenda. E foi muito legal, cara, trabalhar com o pessoal da sua equipe também, porque assim, tem várias pessoas lá, o Lucas estava aí com a gente, estava o Vili, o Vitor, o Henrique, né, da nossa equipe, eu, Nicolas, Paulinha, Lorena, que ficaram, né, em casa, mas assim, ajudando diretamente e eu montando essa logística, não foi fácil não, velho. Era 3 cidades por dia, 4 cidades por dia, dependendo do dia, e tinha que montar logística, olhar o lugar, olhar se tinha, porque a gente não tinha estrutura, cara. Era um vereador e um deputado estadual, a gente sem estrutura. A estrutura que dava para fazer ali era o mínimo, né, para levar. Então tinha que ver segurança, lugar, tudo mais e tal. E foi um negócio assim. Agora, eu desconheço algum deputado federal ou estadual que rodou tanto igual a gente, para fazer essa campanha, e também desconheço
E duvido que tenha tido alguém que riu tanto, igual a gente riu na nossa campanha. Eu desconheço, não deve ter tido no Brasil inteiro o tanto que a gente ria, e era justamente a válvula de escape que a É, gente não, tinha é para porque aguentar esse tanto de às vezes a coisa, né, gente cara? vê, né, tanto o Nicolas quanto eu no ambiente de parlamento, obviamente um tom mais sério, às vezes até ríspido, né, numa discussão com o esquerdista, não imagina que da porta pra dentro é zoeira, brincadeira. Não, outro dia não, pô, agora, agora mesmo eu estava conversando com o Pablo aqui, se tiver uma gravação de making off aí, dá pra tirar umas risadas. Não, demais, você Não, eu tá até doido. perguntei ao Pablo, isso já que você falou que a gente é da brincadeira, o que que você acha do da pauta ambiental, Pablo? Cadê? Ligou? Caiu a tela aqui também, desse jeito. Vambora. Aí. Mas aqui, não, deixa isso aí, ó, caiu só a tela. Não foi só meu cabelo que caiu não, a tela também tá caindo. Cara, o que que eu acho? Ele vai zoar do meu cabelo. Eu assistia muito Dragon Ball Z e eu gostava muito do Vegeta, então eu tô me tornando Né, ele, ele adiantou a entendeu? piada, porque eu contei a piada antes, mas eu ia perguntar desse desmatamento aqui que tá complicado. Não, É isso até aqui, até bom que até bom que você minoxidil tá até bom que você resolvendo, não é irmão. mais do bonde da Estronda, que você não tem mais o cabelinho pra Se pra fosse fazer. na época do Bonde da Estrada, eu puxava daqui de trás e jogava aqui pro lado A aqui, gente ó. tem um amigo que faz isso. Fala, Henrique, tamo junto. Forte abraço, Henrique, queremos você aqui. Brunão, mas assim, a gente rodou muitas cidades, cara, e legal que a gente conheceu muita gente legal aqui também em Minas, né? Então, assim, pelo menos a gente saiu do ambiente daqui de BH, que eram as demandas, né, que o Nicolas tinha como vereador. A gente rodando essas cidades, a gente conheceu muita gente nova, muita gente talentosa, muita gente disposta a entrar na política e, de fato, gerar uma transformação ali e ser voz ativa através, né, das nossas pautas, representando o conservadorismo ali e tudo aquilo que a gente defende. E o PL tem, né, uma meta de lançar o maior número de candidaturas a prefeituras nesse ano, não só aqui em Minas, mas em todo o Brasil, e também fazer uma base forte e sólida para que a gente possa, desde a base, né, vereador, prefeito e os demais órgãos e cargos aí, a gente conseguir ocupar esses espaços também. Como que você acha e como que você fala assim, eh, para essas pessoas, esses candidatos, o que que você tem para, já que você já teve 2 eleições aí muito bem avaliadas, muito bem votado, o que que você dá de dica para essas pessoas aí? Olha, primeiramente as pessoas que têm essa vocação eleitoral realmente procurar um partido que lhes dê viabilidade. O ideal, que eu julgo, para quem é bolsonarista e conservador, é estar conosco no PL, no 22. A gente tem um projeto hoje de tornar o PL o grande partido de direita no Brasil e fazer o maior número de prefeituras possível, fazer o maior número de vereadores. Mas tem cidades que às vezes nem tem diretório do PL ou que fica inviável. Então, assim, existem outros partidos também que é cabível a pessoa estar participando. Realmente procurar as lideranças partidárias, se filiar, colocar seu nome à disposição para estar participando de uma disputa política, porque realmente a política ela começa na base e o processo de 2026 ele passa por 2024, porque as lideranças que a gente vai eleger hoje vão ser os atores políticos que vão participar em Sim, 2026. Um grande exemplo que a gente tem disso é o próprio Nicolas. Há 4 anos o Nicolas se elegeu vereador. Ele já tinha um trabalho bacana de rede social, mas não era conhecido nacionalmente. E ali, daquela semente que foi plantada de eleger o Nicolas vereador, surgiu o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Pela primeira vez na história, o deputado federal mais votado daqui do nosso estado, que normalmente é de São Paulo, que tem praticamente o sim. dobro de eleitores, e que está fazendo uma oposição ferrenha ao governo Lula. Então, muitas lideranças vão surgir também nesse ciclo de 2024. E quem tem essa vocação deve estar filiado, deve estar candidatando, não tenha vergonha, bota a cara para bater mesmo e vão para cima da esquerda. Boa, boa. Brunão, o que que você acha, você falou do Nicolas aí, ele é uma notícia recente, né, ele acabou de ser nomeado aí o presidente da comissão, de educação lá da Câmara. O que que você acha disso daí? Olha, eu acho fantástico que a gente tenha uma pessoa de direita, cristã, conservadora, à frente da Comissão de Educação. Foi muito criticado pela esquerda, Não, né? inclusive, eu acho que. Mas eu não falo nem da esquerda. Eu acho que a indicação do Nicolas denota a canalice da mídia. Porque a esquerda sempre indicou lideranças para a Comissão de Educação que nada tinham a ver com a educação. Nunca tiveram participação nenhuma na área. Estavam ali única e exclusivamente por ser de esquerda. Nunca teve essa crítica. Ah, porque não é do meio, ah, porque não tem preparo. O Nicolas é uma pessoa extremamente preparada, é uma pessoa que já escreveu livro best-seller. Quantos desses aí já escreveram livros que chegaram para milhares, milhões de jovens por todo o Brasil?
que tem preparo e tem valores para estar onde está. E está sendo achincalhado porque incomoda. Porque eles querem, sim, implementar uma agenda de esquerda na educação brasileira. E fica bem claro, 2 pesos e 2 medidas. Quantos nomes incompetentes e despreparados a esquerda já mandou, nada foi falado, passou batido, e agora que a gente apresenta um nome competente, um nome formado, um escritor de sucesso para ser presidente da Comissão de Educação, se torna um absurdo. Então, demonstra realmente esse duplo padrão que é vergonhoso da imprensa brasileira. E a esquerda sendo esquerda, né? A Exatamente. mídia também sendo mídia e mostrando aí o tanto que eles estão a favor não da verdade, mas sim de pautas, É né? de uma Daquilo agenda. que, de uma agenda que é levantada. E sobre isso também, Brunão, a gente falando aí sobre princípios e valores, né? Que você acabou de falar que o Nicolas ele muito bem representa. Eu queria saber de você, cara. Você é conservador, Sim. certo? Para você, o que representa ou o que é a definição de conservadorismo? Ô, Pablo, eu quero até tomar essa oportunidade para falar com quem está nos ouvindo. Pessoal, a esquerda tenta pintar o conservador como se fosse um bicho de 7 cabeças, um cara muito mal, um cara que odeia os outros. Cara, ser conservador é muito simples. Conservador é aquele cara que quer ter a sua família, casar, ter seus filhos, que quer mandar o seu filho para a escola tranquilamente, que ele não vai ser doutrinado com agenda woke, agenda LGBT, ideologia de gênero. É um cara que defende a vida desde a sua concepção, que acredita que a vida inocente deve ser preservada, que ninguém tem o direito de matar uma criança no ventre materno. É uma pessoa que é contra liberação de drogas, porque sabe que as drogas corrompem a nossa juventude, que as drogas destroem as nossas famílias. É um cara que defende direitos humanos para humanos direitos, que está cansado de ver político aí cheio de segurança armado, defendendo bandido, defendendo vagabundo, porque não é ele que sofre na ponta da linha, no dia a dia. Então, é um cara que realmente quer garantido os seus direitos como cidadão. É pedir demais. É uma coisa absurda. É extremista isso, Pablo. De forma Coisa alguma. mais simples do mundo, o cara ser conservador. Então, assim, é isso que a gente defende. Agora, eles defendem coisas tão absurdas que o normal, que o brasileiro médio, acredita em tudo isso que eu falei, que o normal se torna extremo. Isso daí é exatamente igual você falou, né, eles pegam a régua, é tipo assim, o meio da régua tá aqui, só que eles jogam pra cá, então tudo que tá pra cá é extremo. Então eles vão olhar Exatamente. e falar: "O Bruno falando esse tipo de coisa, não, extrema direita. Um cristão na cidade, não, é extrema direita, porque é cristão, tá defendendo a vida desde a concepção". Pra mim extremista é quem defende aborto. Isso daí que Exatamente. é quem defende grupo, né, terrorista aí O do Hamas Hamas, por exemplo, e esse tipo de gente defende que é liberação de terrorista. droga. Exatamente, aquele posicionamento que a gente tem é exatamente o que a maioria da população brasileira quer. É esse tipo Exatamente. de coisa, aquilo que a gente defende é isso, exatamente. E como que a gente faz, Bruno? Através da política, você é um conservador que, através da política, você consegue colocar as suas pautas e colocar aquilo que você acredita em forma de lei. Ali dentro da Assembleia, já no seu segundo mandato, já são 5 anos, né? O Sim. que você já levou ali, o que você já apresentou e, mais importante, o que já foi aprovado de lei aqui para o povo de Minas Gerais? Ô, Pablo, eu tenho a honra de ser autor de 5 leis aqui, do ordenamento jurídico. A primeira foi a questão da possibilidade das forças de segurança requisitarem as armas apreendidas do crime organizado, porque o que acontece? Eu tenho diversos amigos policiais, conversava com eles, e muitas vezes a polícia faz apreensões de armas muito boas, que o Sim. crime organizado tem dinheiro para comprar arma. Então, às vezes eles apreendem ali Glock, Beretta, armas que a polícia não tem no seu arsenal, e o procedimento é que essas armas fossem encaminhadas para o Exército para destruição. Então a gente criou uma previsão legal que, se a arma tiver dentro das especificações que a polícia usa e puder ser aproveitada pelas polícias mineiras, então a polícia ela pode requerer ao Exército a integração dessas armas ao seu arsenal. O que é bom porque uma arma de boa qualidade é uma ferramenta a serviço das nossas forças de segurança e também é uma economia para o Estado, porque uma arma apreendida que a gente consegue incorporar é uma arma a menos que o Estado consegue comprar, precisa comprar. Depois, nós aprovamos uma lei que determina, Cara, muito bom isso, hein, velho? né? Foi a primeira que a gente aprovou lá em Isso aí não, 2019. cara, isso é muito legal que você para o policial tá lá, um 38zinho lá correndo atrás, acerta o Não, vagabundo lá hoje em com um dia não fuzil. tem PM, é difícil com É, mas assim, 38 também. eu sei, Ponto 40. eu tô falando aqui obviamente de maneira, Lúdica. lúdica, só para exemplificar. Mas acerta lá, o marginal tá com um fuzil, ele tem que pegar aquele fuzil lá, entregar para o exército destruir. Não, pô, incorpora aquilo dali para utilizar de maneira a defender a sociedade. Em vez desse armamento tocar
tocar o terror, agora vai ser usado como instrumento de defesa, né? Exatamente. Aí a gente aprovou também uma lei de que os recursos oriundos de perdimento judicial do crime organizado, eles sejam reinvestidos na segurança pública. O que acontece? Se você tem um recurso que ele é de origem ilícita, e aí o Poder Judiciário ele determina que esse recurso vai ser desapropriado e vai para o Estado, antigamente ele ia para onde? Para o Caixa Único do Uhum. Estado. E aí o governo poderia fazer qualquer coisa, poderia fazer estrada, poderia fazer investimento em publicidade, poderia fazer coisas que são importantes também, como escola, eh, aparato de saúde, mas a gente entendeu que esse dinheiro do crime, ele deveria ser usado contra o crime. Então, assim, é uma verba que ela fica vinculada. A partir do momento que esse dinheiro vem de origem do crime organizado, ele tem que ser investido nas forças de segurança pública para gerar mais combate ao crime organizado. Depois a gente teve a oportunidade de aprovar uma lei que foi na esteira do que aprovou o presidente Bolsonaro, que é o seguinte: existe uma doença rara que é o AME, é Sim. atrofia muscular espinhal. Ela é uma doença que ela tem remédio, mas é o remédio mais caro do mundo. E o presidente Bolsonaro ele foi sensibilizado por essa pauta e ele zerou os impostos federais do remédio do AME e deixou uma brecha na lei para que os estados também zerassem os impostos estaduais. Então eu aprovei o projeto de lei e aqui em Minas Gerais a gente zerou também os impostos estaduais para adquirir o remédio do AME. O remédio continua sendo um remédio caro, não Uhum. se tornou um remédio barato, mas ele é um pouquinho menos caro. Foi uma medida que o presidente Bolsonaro tomou a nível federal, que a gente entendeu que era importante aqui a nível Com toda estadual. certeza. Depois, nós aprovamos em 2022 o congelamento do IPVA, que foi uma grande batalha. Eu não sei se todos vão lembrar, mas lá em 2022 a gente teve uma soma de fatores que gerou o aumento do preço dos carros. O que aconteceu? A gente tinha a questão da pandemia, que mexeu com toda a economia global, e a gente tinha também a questão do chip semicondutor. O que é o chip semicondutor? Ele é uma peça fundamental para todas as centrais multimídias dos carros. Uhum. E uma das maiores fábricas de produção de chip semicondutor, ela pegou fogo na China, se não me engano. E aí as montadoras ficaram sem essa peça. E aí ficavam sem ter como produzir os carros novos. Resultado, a oferta de carro novo diminuiu, o preço disparou, o preço de usado acompanhou, porque como ficou mais caro comprar o carro Uhum. novo, valorizou também o carro usado. E o IPVA, ele é baseado numa porcentagem da tabela FIPE. Aqui em Minas é 4% da tabela FIPE. Então, os mineiros eles iam pagar o IPVA mais caro que no ano anterior. Eu falei, pô, isso não faz sentido. Porque o que é o normal quando você compra um carro? Você compra o carro zero e o tempo vai passando, ele vai desvalorizando. Então, a Sim. cada ano que passa, você vai pagar um valor menor de IPVA. E aí a gente fez o projeto de lei para congelar o IPVA no ano de 2022, justamente para que o mineiro não tivesse que arcar com esse aumento que não condizia, não era um bem que ia ter uma valorização permanente, não era uma coisa justa a gente pagar um IPVA maior em 2022 do que foi em 2021. Então a gente conseguiu aprovar esse projeto, esse congelamento do IPVA. Foi uma construção muito dura, muito difícil, mas felizmente conseguiu aprovar esse projeto. Foi a quarta lei que nós aprovamos na Assembleia. Inclusive, o nosso senador Cleitinho hoje, ele está com a PEC no Senado Federal para isentar os veículos de mais de 20 anos. Mais antigos, né? Então, assim, isso era uma Pagar o demanda que a IPVA. gente recebia na Assembleia, eu recebia, ele recebia, e na Assembleia não tinha como fazer. E Uhum. hoje no Senado Federal ele está fazendo. Torço que isso possa ser aprovado, que as pessoas que têm carros com mais de 20 anos fiquem realmente isentos de IPVA. Foi a quarta lei que nós aprovamos. E por último, a gente aprovou esse ano de 2023 a questão da retirada das tomadas dos presídios. É o que acontece. A gente sabe que preso não tem direito a ter acesso ao telefone, mas infelizmente eles têm. E eles usam as tomadas, os pontos de energia para carregar os seus celulares dentro das cadeias e fazem uso desses celulares para comandar o crime organizado e para infernizar a vida do cidadão de bem. Então a gente fez esse projeto para que nas áreas que os presos têm acesso não tenha nenhum ponto de energia. Aí vem o pessoal do direito dos manos. Ah, mas coitadinho do preso, tem que ter um ventilador, uma televisão. Eu falo igual o presidente Bolsonaro. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, tu não vai pra lá, pô. Acabou. É a minha ideia. Mas assim, eu costumo dizer, o, a segurança do cidadão de bem, ela vale muito mais do que o conforto do vagabundo.
Então a gente aprovou esse projeto, o secretário Rogério Greco já o está implementando e em breve, nas unidades prisionais de Minas Gerais, não terá nenhum ponto de energia nas áreas que o preso tem acesso. Foi a quinta lei que a gente conseguiu aprovar na Assembleia. Não, sensacional, tá doido. E a gente vê aí que são pautas e projetos, né, levantados a favor do cidadão, a favor principalmente do cidadão de bem de Minas Gerais, daqueles que têm mais necessidade, inclusive. Bruno, a gente falou aqui do âmbito municipal, a gente falou aqui do âmbito estadual, eu queria falar aqui um pouquinho do âmbito federal agora. Eu queria saber a sua avaliação dessa atual gestão do presidente Lula. Olha, é desastrosa, né? Primeiro, a gente tem a questão da corrupção, que é um carimbo do PT, né? Onde tem PT, tem corrupção. Inclusive, teve agora o Ciro Gomes falando aí essa questão dos precatórios, tem potencial para ser um escândalo maior que o Mensalão e o Petrolão. E assim, um desastre diplomático que é absolutamente vergonhoso. Você vê o Lula falando as coisas que ele fala, prejudicando as relações do Brasil internacionalmente. Então, assim, um governo desastroso para o nosso país em todos os sentidos. Fora os gastos também, né, É, que levantou aí, só nem me de fala. viagem internacional, mais de R$ 1 bilhão, locação de veículos, lá fora também, R$ 16 milhões, e colocou em sigilo os gastos da Janja nas viagens, falava tanto, né, que o Bolsonaro colocava tudo em sigilo e tudo mais. No primeiro dia, na festa de posse dele, já colocou Não, tudo em o sigilo. Lula é um cara tão hipócrita, ele e aquela esposa dele, que você vê ele falava: "Ah, pra que a classe média precisa de 2 televisões? Uma tá bom. Aí precisa de, lençol de algodão egípcio no Alvorada e não sei o Fio quê". Não, egípcio, me ajuda, né. sofá de 60 mil, cama de quarenta mil Eu reais. tive no Alvorada diversas oportunidades com o presidente Bolsonaro, o mobiliário é excelente. Confortável, não tem a menor necessidade. Não era nada assim, coisa de Elon Musk, não, mas um padrão, alto padrão, classe média alta, confortável, de qualidade. Não tem a menor necessidade de gastar dinheiro público para trocar o mobiliário da Alvorada para esses itens de ultra luxo aí. Mas é aquele negócio. Eles querem abóbora pro pobre e picanha para eles. Exatamente, exatamente. E Brunão, para a gente já finalizar, encaminhando aqui para o final desse bate-papo, mais uma vez te agradecer por você estar aqui com a gente. Eu queria saber, cara, agora sim, momento de tensão aí. Essa é a última pergunta que eu vou te fazer antes da gente iniciar aqui o Pinga Fogo. Bruno Engler, você é pré-candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte? Sou pré-candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, fui candidato há 4 anos num partido nanico, sem estrutura, sem tempo de TV, ficamos em segundo lugar. Hoje a gente vem aí pelo PL, que é o maior partido do Brasil, tempo de rádio e televisão, participação nos debates, conto com apoio importantíssimos do presidente Jair Bolsonaro, do nosso senador Cleitinho, do nosso deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado da história de Minas Gerais. Então a gente vem com tudo aí para derrotar a esquerda em BH. E com o meu apoio também, que não Com o é tão apoio do Pablão. expressivo, E mas nós agora eu vou estamos te juntos fazer aí, uma pô. pergunta, Pablão. Você é pré-candidato a vereador? Somos pré-candidatos a vereador aqui em Belo Horizonte também. Conto com o seu apoio, conto com o apoio do Nicolas, conto com o apoio do Cleitinho, conto com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro e de todo mundo que está assistindo aí, que porventura vote em Belo Horizonte também. Conta com a gente aí e eu conto mais com vocês ainda. E Brunão, para a gente encerrar aqui, ó, Pinga Fogo. Eu quero que você fale rapidamente, se você quiser estender, estenda, a casa é sua, você faz o que você quiser, mas eu vou falar alguns nomes aqui e algumas, nome de cidade, algumas coisas, eu gostaria que você falasse o que representa isso aí para você, tá certo? Com poucas palavras, mas, fique à vontade aí. Primeiro, um que a gente acabou de falar aqui também, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse aí é uma palavra só, ladrão. Fuad Noman. Fuad Noman, né? Fuad Noman surgiu aí como um fantoche do Calil e é uma continuidade daquele governo desastroso. Para quem não sabe, Fuad Noman é o atual prefeito aqui em Belo Horizonte, tá? Que tem feito uma gestão, no mínimo, catastrófica aqui em Belo Horizonte. Você que mora aqui em BH sabe muito bem do que eu estou falando, e você que já visitou Belo Horizonte, infelizmente viu o rastro aí do que foi o Calil e o Fuad na prefeitura. Belo Horizonte. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Não, mas é minha casa, a cidade que eu amo. Tá muito largada, mas se Deus quiser a gente vai conseguir mudar essa realidade. Conservadorismo. Ah, é aquilo que me representa e que eu busco representar enquanto deputado, os valores conservadores. Boa. Cristianismo.
É minha religião, é aquilo que eu acredito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e acho que é o que molda os valores que a gente tem, né? Eu, você tem, enquanto atores políticos. Boa. Brasil. Ai, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Boa. E por último, uma eu acho que você vai se identificar muito aí, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é a grande liderança da direita no Brasil, é um grande amigo que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, e é a pessoa a quem eu sempre procuro para pensar os próximos passos, trabalhar estratégias, para definir os rumos daquilo que a gente deve caminhar. Então, um grande líder, um grande amigo. É isso aí. Gente, esse foi o episódio do podcast Um Cristão na Cidade. Obrigado mais uma vez, Brunão, por ter estado aqui, por ter tirado um tempinho aí da sua agenda para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho daquilo que move seu coração em relação à política, do seu trabalho e daquilo que você está prospectando. Conte comigo aí nessa caminhada e deixa um abraço aí para o pessoal aí que está assistindo a gente. Pessoal que acompanha o Pablo, quero deixar um forte abraço a todos vocês. O Pablo é um cara muito bacana, uma liderança que a gente tem aí, amigo meu, do Nicolas. E a gente vai ter um trabalho muito árduo esse ano. Então acompanhe as redes do Pablo, acompanhe as minhas também. E não deixe de ser uma pessoa ativa politicamente. Isso não quer dizer candidatura, quer dizer que você vai ser realmente alguém que vai influenciar os seus amigos, seus parentes, seus colegas. Não vamos, de maneira nenhuma, desistir do Brasil. Nós contamos com vocês. É isso aí, pessoal. Lembrando sempre da frase que eu gosto muito de falar, sendo nas palestras, seja na minha rede social, do Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda. Não há um centímetro quadrado em toda a extensão do cosmos que Cristo, que é soberano sobre tudo e sobre todos, não clame é meu. Então nós precisamos sim levantar boas pessoas para todas as áreas da sociedade para que a gente possa de fato ser um agente de transformação e ser resposta de oração nessa cidade. Então muito obrigado você que acompanhou até aqui. Deus abençoe e até a próxima.